Olá, seja bem-vindo ao canal Yoga da Sá. Como vocês podem ver, eu estou suando. Aqui em São Paulo tá alto verão, tá um calor de lascar. E hoje eu vim compartilhar uma prática pessoal, mais uma prática pessoal com você, e é uma prática voltada também com uma inspiração a um dos códigos de ética do yoga, que é Satya, que significa a verdade, é o compromisso com a verdade. E é um tema muito profundo, porque não é apenas não mentir. O compromisso com a verdade é você estar alinhado com a sua alma, com quem você é. E é um trabalho muito difícil, né? E a gente tem que meditar bastante e ficar atento às sincronicidades que a vida traz. Porque nada que acontece com a gente é coincidência, inclusive as pessoas que a vida coloca no nosso caminho. Nada é por acaso, ninguém entra por acaso, tudo tem um porquê. E se a gente fica atento a esses detalhes, a gente percebe quando a vida está nos redirecionando. Porque quando a gente não está alinhado com a nossa verdade, com a nossa essência, a gente acaba indo para caminhos errados, né, que fazem a gente geralmente muito infeliz. E a vida, ela dá esses sinais. E a gente tem que estar atento para perceber isso, para captar isso. E nos redirecionar, né, para a gente estar sempre alinhado com a nossa essência, com a nossa verdade, com quem a gente é. E quando aparece, às vezes, esse redirecionamento, ele exige uma mudança. E ele exige também desapego, que a gente trabalhou em outra prática, a parigraha, né? Mas o não apego, e ele exige, que também é muito difícil, né? Você desapegar de pessoas, expectativas e coisas. E exige também mudança e entrega. E a mudança é muito difícil para muita gente. Porque toda mudança gera um desconforto inicial. Isso não significa que é ruim, muito pelo contrário, né? O bom dela geralmente vem depois. E as pessoas têm muito medo desse desconforto inicial e têm muito medo de um futuro que elas nem sabem o que é, e geralmente elas pintam uma coisa muito horrível. E não é essa coisa horrível, porque o futuro a Deus pertence, a gente não sabe. E geralmente quando a gente aceita essa mudança, a gente olha com coragem para a vida, né, para essas coisas da vida, e aceita essa mudança e desapega e enfrenta. Enfim, a vida te redireciona e a gente vai rumo à nossa felicidade, né? Porque se você está alinhado com a sua alma, você é naturalmente feliz. E por isso a maioria das pessoas acabam vivendo vidas medíocres, porque elas não têm coragem de mudar, porque requer coragem para a gente ser feliz, né, nessa vida. E essa prática eu vou trazer asanas para inspirar essa coragem dentro da gente. A gente precisa se jogar, né, muitas vezes, e é muito difícil mudar, né, porque a zona de conforto, ela amarra a gente ali. É muito fácil ficar na zona de conforto. E a maioria das vidas das pessoas que vivem que nem robozinhos é por conta disso, né? E você quer viver que nem um robozinho, ou você quer estar alinhado com você, com a sua essência, com a sua verdade, né? E é isso que a gente busca. Ter coragem para encarar essas mudanças que a vida propõe. Às vezes ela só propõe algumas vezes, e se você deixa aquele bonde passar, o bonde foi e você não fez a mudança que você deveria fazer, né? Então vamos ter coragem, né? Obviamente ficar atento para esses sinais que a vida dá, que é importante, né? Que tudo é impermanente, tudo passa. As pessoas acham que vão viver para sempre, mas ninguém vai viver para sempre. Daí você vai deixando vários sonhos engavetados ali, várias coisas por fazer, e você não faz. Daí uma hora vem uma doença, uma hora vem uma catástrofe, uma hora vem o tempo, e quando você vê, você já passaram 10 anos e você está estagnado ali, né? Então, sem mais blá blá blá, vamos aplicar Satya, a verdade, na nossa prática de yoga. Eu vou lá para o meu tapetinho. Vamos lá. E eu quero começar essa prática com uma postura dos guerreiros, né, gente? Eu acho que não pode faltar guerreiros numa prática que inspira coragem,
né? Porque para estar alinhado com a nossa verdade, a gente precisa ter coragem para mudar. Então vamos aqui para a pontinha do tapete. Não queremos vidas medíocres, né? Ficamos aqui. Vamos começar com o guerreiro 1. Você vai afastar os pés aproximadamente uns 5, 6 palmos. Eu vou fazer em espelho com você. Então o seu pé esquerdo vai estar virado para lá. O seu pé direito vai estar virado para frente, para a tela, para mim. Os braços, a gente vai virar o tronco rotacional com o tronco em direção à perna esquerda e vamos erguer os braços lá para cima. Eu vou fazer em Kali Mudra, que eu gosto, que é todos os dedos entrelaçados, só os indicadores assim unidos. E você vai flexionar um pouco esse joelho aqui da frente, tá vendo? Só o da frente, o de trás fica bem estendido. Estica bem os braços, como se quisesse tocar o teto, o rosto altivo, postura altiva. E respire nessa posição. Essa postura é uma postura de um guerreiro, né? Que está aberto para todos os desafios que a vida colocar. É uma postura de enfrentamento. Pode mandar, vida, que eu estou aqui aberta para receber, para aceitar, para mudar se for preciso. A gente vai fazer todos os guerreiros para um lado, depois todos os guerreiros para o outro lado, tá? Eu quero ficar mais um pouquinho aqui no guerreiro 1 e agora vamos para o guerreiro 2. Você vai estender os braços e vai olhar aqui, ó, por cima do ombro do seu braço esquerdo, assim, postura altiva também, ainda virada para a perna esquerda que está na frente, flexionada, e a gente fica aqui. Deixa eu ver se eu tô alinhadinha, porque às vezes eu faço tô meio desalinhada, né? Minha coluna é meio torta, eu tenho que ficar vendo como é que tá a minha postura. Os braços tem que tentar ficar alinhadinhos. Esticados o máximo possível, postura altiva. Ó, o guerreiro tá pronto para ir para a luta. E agora que a gente vai passar para o guerreiro 3, ele vai para a luta, né? Então eu vou até um pouquinho aqui para trás, podem ficar na posição que vocês estão, pode continuar aí no guerreiro 2, eu vou um pouquinho para trás porque eu acho que eu não vou ter espaço aqui. Então a gente tá aqui no 2 e daí do 2 a gente vai para o 3. Você vai jogar todo o peso do corpo nessa perna que tá na frente, vai unir os dois braços, assim pode ser Kali Mudra também, e vai erguer a perna de trás, os dois joelhos estendidos, o tronco paralelo ao solo. Esse é o guerreiro 3. Ele enfrentou a mudança que a vida propôs. É bonito, né, quando a gente pensa assim, mas não é fácil não. Não é para muitos, é para poucos. Agora a gente vai para o 4. Ó a diferença. O corpo você faz um arco para trás. Seu braço direito escorrega na perna de trás que está estendida, da frente continua flexionada. A gente faz uma retroflexão da coluna, olhando para o braço que está em cima e respira. E do 4 a gente vai para o guerreiro humilde. Você vai segurar o seu punho esquerdo com sua mão direita e vai tentar, ó, colocar a cabeça lá no dedão do pé, sem apoiar o tronco aqui na perna. E fica um pouquinho aqui. Pode descer um pouquinho a pelvis. Um guerreiro humilde. Ele se curva diante das adversidades, mas não se deixa abater. Ele entende que a vida é dinamismo, né? Que a gente precisa dar cara a tapa, às vezes precisa de coragem, precisa mudar, mas sempre com muita humildade. Porque nem tudo acontece da forma que a gente quer.
Vamos voltar, estica a perna. Para um pouquinho aqui, põe a mão na cintura, respira um pouco, que a gente vai fazer tudo pro outro lado. Porque nem tudo acontece da forma que a gente deseja, né? E a gente precisa aprender a desapegar dessas expectativas e tá aberta também para o que vier. Que mudança que a vida propôs, né? Como eu vou fazer para estar alinhado com a minha verdade dentro dessa mudança? Que é aquilo que eu falei, não é só não mentir. Sati é muito mais que isso, né? Você viver uma vida plena e verdadeira, né? Com seu coração. Isso é bonito, isso é poético e deveria ser fácil, né? De aplicar no dia a dia, mas não é não. Então você vamos fazer tudo do outro lado. Vai virar o seu pé direito para fora. A gente vai flexionar esse joelho, mais ou menos aqui na altura do calcanhar. Rotaciona o tronco para essa perna. Estende os braços em Kali Mudra. E... nossa, gente, negócio. E vamos lá. Guerreiro 1. Vamos fazer todos os guerreiros para esse lado agora. Eu fiquei bastante num do outro lado, a gente vai ficar bastante num desse lado também. Ele ajuda a fortalecer também a coxa. Eu tô tagarelinha hoje, né? Fazendo uns asanas bem poderosos para ver se eu me internalizo mais hoje, que eu tô mais pro externo, né? Isso não é legal. Não nesse momento. Agora vamos pro guerreiro 2. Estica os braços. Postura altiva. Deixa eu ver se tá retinho aqui. Aparentemente tá. Deixa eu ir até mais para trás aqui, que depois eu vou fazer o 3, não vai dar certo, né? Espaço. A gente adapta, né? Tudo a gente adapta. O importante é não ter medo da mudança. E vamos lá no 3. Estica tudo, as pernas, os braços. Deixa o tronco em paralelo ao solo. Olha, eu me desequilibrei aqui, normal, viu, gente? É só montar de novo. É uma postura também de equilíbrio, que fortalece as costas, as pernas. Voltamos no 4, a retroflexão. Pode até fechar os olhos um pouquinho. E eu descanso nesse. E vamos para o 5 aqui. Segura o seu punho direito e desce. Uma postura de humildade, ainda assim com coragem, né? Com vigor. Você sente o vigor nas suas coxas, né? E voltamos para cima. Unimos as duas pernas. Colocamos as mãos em Prana Mudra, fechamos os olhos e respiramos um pouquinho para sentir o efeito desses asanas de dentro para fora. Deu vontade de fazer a postura da montanha. Então vamos afastar um pouquinho os pés um do outro, mais ou menos um palmo. E a gente vai estender os braços e os calcanhares ao mesmo tempo. Talasana. Acho que é palmeiro, Talasana. Se eu não me engano. Acho que a montanha você não tira o calcanhar. Mas não importa o nome, importa o efeito que a gente quer, né? O nome é só um nome. É só uma palavra. E a palavra é uma coisa do nosso imaginário, né? Não é algo real. Tenta tocar o teto
Mais um pouquinho e vamos descer tudo ao mesmo tempo, os braços e os calcanhares, devagar. Respira um pouquinho. Quero fazer outra de equilíbrio, que me deu vontade. A gente vai fazer o Vrikshasana na postura da árvore. Então você vai elevar a sua perna direita, vai virar para o lado e vai colocar ou o dorso do pé aqui na frente, ou a parte interna, ou o pé inteiro aqui nessa parte interna da coxa, ou um pouquinho mais embaixo, só não pode pôr aqui no joelho. Ou se você não conseguir, você pode colocar só a pontinha do dedão assim, ó, deixar de lado, aqui no tornozelo. Eu vou tentar fazer hoje esse aqui que é um pouquinho mais desafiador, para combinar com os desafios que a vida vem me colocando, né? A gente pode fazer ou com as mãos aqui em Pranam, ou erguer em Kali. Você escolhe. Ó, tá vendo? Tô precisando de equilíbrio mesmo. Vamos respirar um pouquinho aqui. Ai, tá vindo um vento tão gostoso que acho que vai chover, gente, que benção. Porque tá muito quente. Vamos devagar descer os braços, desmontar a postura e vamos compensar para o outro lado. Faz exatamente igual você fez, um lado para o outro. Vamos voltando, devagar desmontando. E vamos fazer outra de equilíbrio. Por que não? Nós vamos descendo bem devagar com as mãos em Prana Mudra. Eu vou ficar até de perfil, acho que para visualizar melhor. E vai erguer os calcanhares e a gente vai descendo os dedões dos pés e os calcanhares unidos. E a gente fica aqui. Acho que é Vayutkasana, se eu não me engano, é o nome dessa postura. Também de equilíbrio. Do Vayutkasana, a gente vai para Kakasana, que é a postura do corvo, que é uma postura de força e coragem. Então você vai colocar as mãos mais ou menos um palmo de distância dos pés, assim para frente. Eu gosto de deixar mais ou menos virada para dentro, as palmas um pouquinho, né? E vai apoiar seus joelhos aqui, bem em cima dos cotovelos, e vai tentar tirar um pé. Se você conseguir, você tira o outro e sustenta. Pode voltar. Uma postura de força rápida, né? Na verdade é mais jeito do que força essa posição. E a gente vai aproveitar que a gente tá aqui embaixo, a gente vai fazer a postura do corredor. Então você vai pegar o seu pé esquerdo, levar lá pra frente, o direito estendido atrás, deixa mais ou menos o joelho aqui na altura do calcanhar,
e fica um pouquinho aqui nessa posição. Pode ser olhando para frente, pode ser aqui olhando para o solo. E fica um pouquinho. Você vê que meu pé, o meu calcanhar tá para cima, né, atrás. Agora o calcanhar que tá atrás, ele vira pro chão, o pé vira para frente, esse aqui continua como está. O seu braço esquerdo vai na parte interna da sua perna esquerda e o braço direito se eleva em Janu Trikonasana. Postura do triângulo com o joelho flexionado. Esse aqui tá estendido, gente. O que tá flexionado é o seu esquerdo. E respira um pouquinho aqui. Estende esse joelho e vamos pro Trikonasana. Pode olhar para a mão que está lá em cima ou fechar os olhos, deixa a cabeça virada para cima. Inspire um pouquinho aqui. Agora devolve essa mão para o solo e a mão que estava no solo vai lá em cima. Vamos fazer o Vakra Trikonasana. Postura invertida do triângulo. Fica aí. Agora a gente desce esse braço e deposita o corpo todo nessa perna da frente, perna esquerda, e relaxa um pouquinho aqui. Desce o máximo que for possível para você hoje. Respire um pouquinho. Descansa um pouquinho aqui. Agora a gente vai flexionar de novo essa perna da frente, a esquerda, a de trás, o joelho encosta no chão, o dorso do pé vai no chão. E agora a gente vai empurrar aqui, ó, toda a pelvis para frente. Anjaneyasana. E se possível, estendemos os braços em Kali e fazemos outra retroflexão. Um pouquinho mais intensa do que a do Guerreiro 4. Pode voltar. Agora esse pé, ó, vai aqui pra frente. A gente vai fazer, ó, dobrar ele assim de ladinho. Encostar, ó, essa parte da perna aqui no solo. A outra fica reta. E vamos ficar aqui em Kapotasana. Postura do pombo. Você pode ficar só aqui, se você conseguir. Você pode pegar aqui também a perna de trás, se você conseguir. Você pode pegar também aqui o pé. Respire. Abra o peito com coragem. Coragem de ser fiel à sua verdade, né?
Agora voltamos e vamos fazer tudo para o outro lado, mas antes vamos transicionar com uma prancha, Santulanasana. Vamos ficar um pouquinho aqui. Daí a gente vai fazer tudo com a outra perna, com a perna direita de vocês. Mais um pouquinho na prancha. Começar compensando a postura do corredor. Agora com a perna direita na frente. Um pouquinho. O corredor tá sempre pronto. Do corredor, ó, pé de trás, calcanhar vai no solo, a mão vai na parte interna da perna e a outra sobe. A postura Janu Trikonasana. Triângulo com o joelho flexionado. Olha para a mão lá de cima. Inspire. Agora essa perna estende também. Os dois joelhos estendidos, Trikonasana. Expire. Agora a mão que está em cima desce, a outra sobe, triângulo ao contrário, Vakra. Agora Paschimottanasana, descanso nessa perna que está na frente. Transição para o Anjaneyasana, outro joelho toca o solo, dorso do pé. E essa perna da frente, que é a perna direita de vocês, a gente ó, empurra bem o joelho para frente, desce bem a pelvis e quem conseguir faz a retro. Podemos voltar desse asana e já vamos fazer a transição para o Kapotasana. Ou fica aqui, bonitinha. Quem conseguir, flexiona, pega aqui. Eu gosto de depositar o pé aqui perto do cotovelo e puxar.
Vou desfazer a postura. E vamos deitar na postura da criança, balança um pouquinho para descansar. Respire um pouco aqui. Agora devagar, a gente vai para o 4 apoios e levanta os quadris com os pés unidos. Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Sustenta um pouco aqui. Do Adho Mukha a gente vai para o Bhujangasana, mas sem encostar os joelhos e as pernas no chão. Cachorro olhando para cima. A não ser que não seja possível para você, né? Daí você encosta. Volta para Adho Mukha. Vamos fazer isso algumas vezes. Adho Mukha, Bhujangasana. Volta para Adho Mukha. Vai para o Bhujangasana. Adho Mukha. Bhujangasana. E agora vamos sentar na postura do diamante, o Vajrasana, para fazer uma torção lateral. Primeiro vamos estender a coluna para cima, flexiona os dedos, vira as palmas das mãos para o teto e estica. Agora sua mão esquerda vai ao solo e a mão direita vai fazendo um arquinho, inclinando para o lado. Quem conseguir pode apoiar o cotovelo no chão, se não fica assim. Pode olhar para o braço que está em cima ou pode olhar para a tela, se preferir. Voltamos para cima. Tracionamos. Agora para esse lado, para o outro lado, compensamos. Voltamos. Eu queria fazer um respiratório antes da gente fazer a nossa invertida. Eu vou sugerir hoje a respiração quadrada, o Samavitri Pranayama, que é a respiração em tempos iguais. Eu vou sugerir 4 tempos para você inspirar o ar, 4 tempos retendo o ar, 4 tempos para expirar e 4 tempos sem ar. Se isso foi muito difícil para você, obviamente você pode diminuir. Ou se for muito fácil, pode aumentar esse tempo. Vou colocar minhas mãos em Shiva Mudra, as mãos em concha, uma sobre a outra. Pode fechar os olhos e vai. Sempre a respiração do yogi, né? Respiração completa ou diafragmática, né? Começando aqui de baixo, indo para cima. Então você inspira, a barriga vai para fora, você expira, a barriga vai para dentro. Então vamos lá comigo. Inspira em 1, 2, 3, 4. Retém em 1, 2, 3,
4. Expira em 1, 2, 3, 4. Fica sem ar em 1, 2, 3, 4. Vamos lá, eu vou fazer junto, cada um no seu tempo. Quando eu terminar aqui o aviso, para a gente fazer nossa invertida. Pode encerrar sua respiração quadrada. E agora você vai escolher a sua postura invertida, se você já faz yoga, né? Tá bem familiarizada, pode fazer invertida sobre a cabeça. Se preferir, pode fazer invertida sobre os ombros, né? Tem duas variações. Se você não sabe nenhuma delas, você vai fazer essa daqui, ó. Vai apenas deitar, ficar com a perna, ó, pro alto, que já vai inverter bem o fluxo sanguíneo. Eu quero fazer a invertida sobre a cabeça hoje, que eu tô precisando de um fluxo bem grande de sangue no alto da cabeça. Então vamos lá.
Quero ver se eu não bato aqui na minha TV. Só porque eu falei, né? Passar para trás. Respire um pouquinho. Quando precisar voltar, o corpo avisa e você volta devagar. Voltar devagar. Fica um pouquinho com a cabeça baixa. Ou faz a postura do peixe, se você fez a invertida sobre os ombros. Ou fica em Shavasana, se você fez a postura mais simples. Respire um pouquinho. Volta devagarzinho. Vamos fazer um pouco de Griva Vartanasana para soltar um pouco o pescoço. Faz um círculo completo para um lado. Depois para o outro. Pode fazer 2 para um lado, também 2 para o outro, como você preferir. Deu até uma estaladinha. Faz um pouquinho com o Bahu Vartanasana, com os ombros também, para soltar, para frente, para cima, para trás. E agora eu te convido a fazer um breve treinamento de meditação. Apenas deposite suas mãos em Shiva Mudra. Feche os olhos. E respire profundamente, apenas sentindo os efeitos dessa prática. De dentro para fora. Pode abrir os olhos. Como é que você está se sentindo? Eu estou bem melhor do que eu estava antes de começar. Deu para dar uma interiorizada agora no finalzinho, né? Com a invertida, com essa breve meditação.
E eu vou encerrar essa prática um pedacinho do Gayatri Mantra, que é um mantra super poderoso, que fala também desse nosso encontro com a nossa verdade, né? Com a luz divina, com a nossa essência. Sair da escuridão em direção à luz. Om Bhurvasvaha Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Bhurvasvaha Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Espero seu comentário aqui embaixo, falando o que você achou dessa prática. Se você está se sentindo mais sintonizado com a sua verdade e buscando ser feliz, eu desejo que você tenha coragem para ser feliz, que é preciso coragem para a gente ser feliz, para a gente estar alinhado com a nossa verdade, com a nossa essência, sem se preocupar com os protocolos sociais, apenas ser livre, né, para seguir nosso coração. Um grande beijo, um grande abraço e fique em paz. Satya.